Aí pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Indústria da Saúde Brasil e também Nutrição, Alimentos e CIA. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o vírus do herpes, tá? Vai ser um vídeo mais extenso, um pouquinho mais longo, mas eu preciso explicar para vocês o básico, ok? Sobre vírus. E o básico sobre esse vírus aí que muita gente está tendo problema com ele, que é o vírus do herpes. Na verdade, são vários vírus encaixados, ok? Na família do herpes. E eu vou explicar para vocês isso aqui com um pouquinho mais de detalhes, mas para você entender e para depois a gente achar uma solução natural, uma solução alternativa aos tratamentos padrões que a gente tem para essa coisa do herpes e que a maioria deles não funciona, tá? E a gente vai encontrar no final, provavelmente não será nesse vídeo, mas será no próximo a respeito do herpes, os tratamentos que você pode usar, tratamentos alternativos para resolver o problema do herpes, tá? Então a gente vai começar com uma definição muito básica, tá? O que é um vírus? Tem muita gente que tem uma concepção muito errada do que é vírus e eu vou explicar para vocês aqui o que é vírus, tá? Os vírus são seres diminutos medindo cerca de 0,1 micrômetro de diâmetro, com dimensões apenas observáveis ao microscópio eletrônico. Basicamente são constituídos por ácido nucleico, que pode ser um DNA ou um RNA, envolvido por um invólucro proteico denominado capsídeo, que além de proteger o material genético, combina-se quimicamente com receptores membranares das células parasitadas. Bom, então essa aqui é uma definição básica sobre o que é vírus, tá? Você pode entender que vírus é algo muito pequeno, 0,1 micrômetro, que corresponde a 100 nanômetros, muito minúsculo, muito pequeno. Ou seja, uma célula ela pode suportar milhares e milhões de vírus dentro dela, tá? A estrutura básica de um vírus é mais ou menos semelhante a isso aqui. Então nós vamos poder observar aqui que um vírus ele tem, no caso, por exemplo, do vírus do herpes, ele é desse modelo. Ele tem um envelope, tá? Um envelope que vai proteger aqui o capsídeo. O capsídeo, ele protege o material genético, que pode ser um RNA ou pode ser um DNA, tá? Então, esse envelope, ele faz um invólucro em torno do capsídeo e do material genético. E esses receptores aqui, na verdade, esses ligadores, essas glicoproteínas, que você está vendo como se fosse prego aqui na superfície do envelope, essa parte interessante aqui, que são as glicoproteínas, isso aqui é onde se encaixa nos receptores das células, tá? Quando isso aqui se encaixa, esse material que está aqui, ó, que é o capsídeo, ele adentra a célula do hospedeiro, que no caso, por exemplo, somos nós ou qualquer um outro animal, e consequentemente, todo esse material genético vai para o núcleo da nossa célula, tá? Esse capsídeo ele chega lá no núcleo da célula e joga o material genético dentro do núcleo celular. O nosso núcleo celular, tá? Todo o material que tem no núcleo celular, ele vai fazer com que se replique esse material genético do vírus, tá? É todo um esquema muito bem orquestrado para a produção de novos vírus, porque a ideia é essa. Você joga um vírus desses dentro da sua célula e a intenção, digamos assim, é reprodução de vírus, ok? E o interessante é que esses vírus, eles são vírus que se reproduzem muito facilmente e causam os problemas gerados pelo herpes que nós vamos ver.
E além desse tipo de vírus, existem outros tipos de vírus também. Por exemplo, você tem o vírus que não tem o material genético no centro, que é o RNA ou que é o DNA. Além desses vírus, há outros mais simples, conhecidos como viroides e prions. Os primeiros não possuem cápsula proteica, são formados por uma única molécula de RNA. No caso aqui, a gente está falando então dos viroides. Eles não têm uma capa proteica, eles só têm uma molécula de RNA. Os viroides, eles prejudicam o desenvolvimento dos vegetais, atacando as suas células. Os prions são partículas infecciosas de proteína que possuem uma forma aberrante de proteína, no qual estão depositadas membranas das células nervosas do cérebro de vertebrados. Esses agentes infecciosos são os únicos que não possuem ácidos nucleicos, RNA ou DNA. Então, como você pôde ver ali, existem vírus, no caso os viroides, eles não têm a capa proteica, eles só têm RNA, esse tipo de vírus, que são mais simples, e você tem os prions, que eu acabei de dizer, que na verdade é só uma molécula de proteína aberrante, ou seja, ela é uma molécula de proteína distorcida, uma molécula de proteína que foi modificada e ela causa infecções também, assim como os vírus. É tipo uma proteína que foi mal formada, que foi mal gerida, tá? O DNA e o RNA na produção da proteína, essa proteína ela saiu uma proteína defeituosa. E o interessante é que esse tipo de coisa, os prions, ela vai se encaixando em proteínas saudáveis. E as proteínas saudáveis, que estão estruturalmente bem formadas, elas vão se tornando também uma cópia dessas próprias proteínas chamada prions, que é estrutura simples e que causam problemas de saúde também. Existem alguns postulados científicos que acreditam que vírus ele não é um ser vivo, tá? E outros acreditam que vírus é um ser vivo. Mas na realidade o vírus ele é só um invólucro, como você viu, ele tem uma membrana proteica e ele tem um material genético no centro. Ou seja, o vírus não é considerado vivo, um ser vivo, porque ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele precisa estar dentro da célula do hospedeiro, tá? Para se reproduzir, porque ele usa a maquinária genética da nossa célula, por exemplo, para se reproduzir. Por isso, alguns não consideram um ser vivo, porque seres vivos se reproduzem sozinhos, tá? Caso, por exemplo, das bactérias que são unicelulares, bactérias que só têm uma célula, mas elas se reproduzem. Por quê? Porque uma célula, ela consegue se reproduzir. A sua célula, por exemplo, ela consegue fazer todos os processos metabólicos. Ela consegue respirar, ela consegue excretar, chamamos cocô da célula, e ela consegue também fazer a digestão, um processo de digestão na célula, Você tem a fagocitose, você tem a endocitose, você tem a apoptose, todos esses processos são provenientes das células, ou seja, células são organismos vivos. E o interessante é que as vacinas que nós conhecemos, muitas delas, os seus criadores dizem que essas vacinas elas têm um vírus atenuado. É um vírus vivo, atenuado ou enfraquecido, que eles dizem, embora usando aí esse termo vivo que não cai bem. Então você tem vacinas que têm vírus atenuados. O que é um vírus atenuado? O pessoal não explica muito bem o que é um vírus atenuado. Mas geralmente um vírus atenuado, o que o pessoal faz? Eles tiram o material genético que está no centro do vírus, tá?
aquele material ali que é o DNA ou RNA, ele é retirado ou então ele é inutilizado, ou seja, ele é neutralizado, ou seja, ele não vai funcionar mais. Geralmente o pessoal chama isso de vírus atenuado. Agora, um problema muito sério no caso da questão das vacinas é que eles não conseguem isolar vírus por vírus, eles não conseguem fazer esse isolamento de vírus, tá? Geralmente é colocado na vacina uma célula inteira cheia dos vírus, tá? Então, muitas vacinas, e a gente já sabe disso, porque o próprio criador das vacinas, ele disse isso em um depoimento em um tribunal lá nos Estados Unidos. Muitas dessas vacinas têm células de animais, tem células provenientes de ovos de galinha, tem células provenientes de macaco e tem células provenientes de embrião humano que foram coletados por esses cientistas e foram colocados aí nas vacinas e isso é injetado na sua corrente sanguínea. É um negócio meio macabro, né? Esse aí é o vírus herpes simples 1, tá? Vírus herpes simples 1 a gente tem e você tem o vírus herpes simples 2. O vírus herpes simples 2 é aquele que geralmente ele produz problema, tá? Nos órgãos genitais, ou seja, do peito da pessoa para baixo, geralmente é o herpes simples 2 que causa esses problemas. Ó, como você pode ver aqui, esse aqui é o herpes simples, ele pode causar essas lesões, essas erupções na pele, no olho, nas costas, na boca, aqui no olho, olha assim, que às vezes a pessoa até confunde com conjuntivite, né? Mas geralmente eles ocasionam esse tipo de coisa. O tipo 2 já é mais na área genital mesmo, pênis e vagina. Então nós temos algumas particularidades e alguns vírus que são da família do vírus herpes, tá? Vamos lá então. O Epstein-Barr é um dos vírus da herpes. O herpes simples, que eu já disse para você que é o 1 e o 2. O varicela zoster e o citomegalovírus. Todos esses vírus são da família aí do herpes, tá? O herpes vírus humanos 8 também você tem. Esse, ele produz o sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer raro, mas é um tipo de câncer. O Epstein-Barr, que é um dos vírus da família do herpes, ele causa tumores nas células B, tá? Que é as células B lá do sangue. E ele pode causar também um carcinoma nasofaríngeo. Tá ligado aos carcinomas, né? O câncer na região aqui da faringe e também do nariz. Então, esse Epstein-Barr, ele pode causar esse tipo de câncer. O herpes simples, né, tanto o 1, na verdade, o 1, ele pode causar a meningoencefalite, que é uma inflamação nas meninges e pode dar uma inflamação nas membranas do cérebro. Ele pode também causar queratoconjuntivite, que é aquela foto que eu mostrei lá do olho, que às vezes a pessoa até engana, pensa que é um conjuntivite, mas na verdade é um ataque do herpes vírus simples. Ele pode causar também gengivoestomatite, tá? Aquele problema sério que as pessoas têm nas gengivas, desculpa. Esofagite em pacientes HIV, ou seja, pacientes que têm o vírus da AIDS. Ele pode causar esofagite, que é uma inflamação no esôfago. O tipo 2 está ligado a infecções genitais, como eu disse para vocês, e o interessante é que esses vírus, estando em ação no seu corpo, eles deprimem o sistema imunológico, que é um problema muito sério relacionado não só ao vírus em si, mas a maioria das pessoas que manifestam o herpes e tem as erupções é porque o sistema imune está fragilizado, como você vai ver logo aqui à frente comigo. O varicela zoster, ele causa catapora, tá?
Muitas pessoas são vacinadas contra a catapora e não tem catapora, mas quando essas pessoas ficam maiores, adultas, elas podem ter o que a gente chama de cobreiro, né? Que são as mesmas erupções do herpes simples, bem parecido e bem parecido também com a catapora. Essas erupções podem acontecer em qualquer parte do corpo, tá? Esse cobreiro, na verdade, é uma reativação do vírus da catapora. É uma reativação, ou seja, o vírus está lá, está no seu sistema, está na sua célula, só que ele está quieto, ele está paralisado. Ele não está funcionando, ele não está agindo, ele não tá replicando. Mas assim que o seu sistema imune dá uma fragilizada, ele começa a atacar. Aí você tem esse cobreiro, que praticamente é quase que a mesma catapora, bem parecido, mas em algumas partes do corpo, tá? Olha só, o que eu vou ler para vocês aqui vai fechar o que eu acabei de falar. Muitos micro-organismos estabelecem infecções latentes ou persistentes, nas quais a resposta imune controla, mas não elimina o micro-organismo. E o micro-organismo sobrevive sem propagar a infecção. A latência é uma característica de infecções por vírus, especialmente vírus de DNA, das famílias herpes e poxvírus, e algumas bactérias intracelulares. Nas infecções virais latentes, o DNA viral pode ser integrado ao DNA das células infectadas, mas nenhum vírus infectante é produzido. Nas infecções bacterianas persistentes, tais como tuberculose, as bactérias podem sobreviver dentro das vesículas endossomais de células infectadas. Em todas essas situações, se o sistema imunológico do hospedeiro torna-se deficiente por qualquer motivo, por exemplo, câncer ou tratamento de câncer, imunossupressão para o tratamento de rejeição de transplantes de órgãos ou infecção por HIV, o micro-organismo latente pode ser reativado, resultando numa infecção que causa problemas clínicos significativos. Então, o que é um vírus latente? É aquele vírus que está dentro de uma célula, da célula do hospedeiro, e ele está pronto para agir a qualquer momento. Ou seja, você tem o vírus lá, ele já está encaixado, o DNA desse vírus está encaixado no material genético da nossa célula, só que ele está não funcionante. E como você viu na leitura, quando o sistema imunológico é suprimido, deprimido, esses vírus podem se manifestar. O que comprova a tese de que o nosso sistema imunológico é que segura muitas das doenças que nós temos nos dias atuais. Por isso você vê muitas pessoas que estão com o sistema imunológico fragilizado, essas pessoas manifestam várias doenças, tá? Várias doenças. E o local de onde eu tirei isso não foi da minha cabeça, tá? Eu tirei isso daqui, ó. Eu tirei isso daqui. É um livro usado nos cursos de saúde, inclusive medicina, que é Imunologia Celular e Molecular. Essa aqui é a tradução da 8ª edição. Então, isso aqui não é conto da carochinha. Os livros estão dizendo isso aqui e muitos profissionais ainda não respeitam nem olham para esse tipo de coisa. E uma coisa muito interessante que está no mesmo livro, né, que é a Imunologia Celular, é o seguinte: o sistema imunológico ele depende da sua microbiota intestinal. Eu vou ler aqui para você. O papel da microbiota intestinal na regulação do sistema imune. A microbiota intestinal humana inclui todas as bactérias comensais que normalmente residem nos intestinos, como discutido anteriormente, assim como milhares de espécies de vírus, fungos e protozoários. A microbiota muda com a idade, dieta e doenças, sem que alguns
sendo que alguns estudos indicam que essas alterações têm impacto na função imune, tanto localmente no intestino quanto sistemicamente. Isso aqui não é coisa muito antiga, mas os chineses já sabiam disso há milhares de anos, que o intestino é o segundo cérebro. E aqui nós vemos a importância de uma microbiota intestinal intacta para que o sistema imunológico também esteja funcionante, tanto no local, que é o intestino, quanto sistemicamente, ou seja, no corpo inteiro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a pessoa tem uma microbiota intestinal toda estourada, ele vai dar vazão para um sistema imune fragilizado e com isso os vírus que já estão no corpo, como você viu aqui, principalmente nos intestinos, esses micro-organismos eles podem se evadir para algumas partes do corpo e causar várias doenças. Mas por quê? Porque o sistema imunológico não consegue segurar esse tipo de vírus, tá? Não consegue segurar a reprodução desses vírus, dessas bactérias e desses fungos. É assim que acontece, segundo você viu aqui o livro. Agora, pensando cá entre nós, hoje, nos nossos dias, com a má alimentação que nós temos, como você viu aqui, ó, idade, dieta e doenças influencia na microbiota, tá? Com a comida ruim que nós temos nos nossos dias, tem razão desse pessoal estar com o sistema imune fragilizado e tendo um monte de doença. E eu quero dizer com isso que se você não muda a sua dieta, se você não muda a sua alimentação, você não melhora. Esse é o primeiro passo para você se ver livre dos ataques do herpes vírus. E no próximo vídeo a gente vai continuar aí com algumas receitinhas bacanas para você usar, para você neutralizar esses vírus, para você detonar com esses vírus do herpes também.